Muito boa noite e bem-vindo ao Fala Campeão, nosso talk show aqui da Rede 98, com oferecimento da Caixa de Assistência da Advocacia Mineira. Para você, advogado, advogada, estagiário, estagiária, quer conhecer todos os benefícios que tem lá para você, caamg.org.br, não deixe de entrar. E hoje vamos bater um papo aqui com um mineiro cosmopolita, meu querido Rodrigo Cartacho, empreendedor em série, né? E fundador aí da Simpla, que talvez, dentre tudo aí que você trabalhou, investiu e vai contar para nós, tenha sido a empresa que gerou mais repercussão, sendo aí desse grupo aqui de BH, que tem feito tanta coisa bacana, né? O Gustavo Caetano esteve aqui com a gente recentemente, o pessoal da Melius, tantas empresas legais aí, que a gente pensou que dominaram o Brasil e até o mundo, saindo daqui da nossa terrinha, né? E não de São Paulo, Rio de Janeiro. Obrigado por ter vindo aqui contar a sua história para nós, a história de um verdadeiro campeão, porque muito mais que a história empresarial, eu quero que você conta muito da sua história pessoal aqui, que eu te sigo no Instagram, te conheço, sei que tem muita coisa bacana para contar pra gente. Não, bom demais. Obrigado você pelo convite, né? É um prazer estar aqui, principalmente falando em BH, né? Realmente, a gente é bairrista pra caramba. Eu acho que a gente fez uma geração única de tecnologia em Belo Horizonte, que além de ter sido as grandes empresas que dominaram o seu mercado, nenhuma saiu daqui. Todas continuam em BH. Isso é mais porque, às vezes, as grandes de outros setores, a maioria acaba indo, né? Notadamente São Paulo, acho que a grande maioria. São Paulo, né? A maioria, principalmente quando você levanta, né, investimento, ali tem uma pressão muito grande, mas eu acho que todas conseguiram se manter aqui. Eu acho que é fundamental para a gente garantir que as próximas gerações também aconteçam aqui dentro. E essa história toda sua, Rodrigo, como é que começou, né? Conta pra gente aí, você vindo de Belo Horizonte, jogou bola no Barroquinha, jogamos bola lá uma época, e aí, como que começou essa vida de empreendedor, de viagem, né, nessa mistura? Eu sei que você é formado na faculdade, muita gente, muito empreendedor, às vezes é até contra essa história da formação, né? Acha que tem que ficar solto. Relata pra gente até chegar a essas primeiras experiências. Mas acho que antes da principal de sucesso, tem muita história pra contar aí ainda, né? Tem, não, com certeza. Na Barroca você resgatou algo bem lá atrás. Aí. Realmente, joguei no Barroca dos 8 aos 16, né? Joguei salão lá e acho que uma história com esporte começa aí, na verdade. E eu nasci em Belo Horizonte, cresci em Belo Horizonte, venho de uma família de funcionários públicos, né? Não venho com uma trajetória empreendedora, mas eu quis empreender muito cedo. Eu fui estudar publicidade e propaganda na PUC e nesse momento eu fui fazer um estágio na prefeitura, vi que eu não encaixava muito naquilo e decidi empreender, decidi montar minha primeira empresa. Foi super difícil o processo, eu lembro que eu tive que emancipar, né? Não tinha 18 anos ainda. Aquele caos, eu vi que era tão difícil que eu falei assim, em vez de fazer um, tinha que fazer 3 de uma vez. E mentalidade do pai e da mãe, complicadíssimo, né? Porque de funcionário público. Totalmente, né? Meu pai, bem mais velho, meu pai tem 95 anos, foi 96 agora, firme e forte, mas... Tá correndo maratona também não, né? Cara, ele foi no lançamento agora e a maratona dele é mais no vinho. Tá certo, tá bom, não deixa de ser uma boa maratona. Mas fez esporte até 73. Olha que beleza. Jogou bola até 73, então assim, acho que é um exemplo que eu tenho a seguir, realmente. O seu DNA tem de onde puxar. Espero, né? Mas aí, para eles, realmente era uma loucura, né? Porque eu estudei no Loyola, aqui em Belo Horizonte, não fui um ótimo aluno, não era um mau aluno, mas também não era um bom aluno. Tava passava ali, tá bom. Passava lá onde eu queria estar, né? Ali, fazia o esforço necessário para passar de ano, mas foi super interessante essa época. Mas quando eu resolvi realmente empreender, eu costumo falar que meus pais, eles não acreditavam que ia dar certo, mas de todas as formas eles sempre me apoiaram. Mesmo não acreditando, eles apoiaram, porque era um mundo muito distante para eles. E eu montei a primeira empresa aqui, chamava Ponto BR. Já era tecnologia? Não, zero tecnologia. Ponto BR, eu imaginei. Então, e legal é que eu tinha esse nome, né? Eu tinha a propriedade do nome Ponto BR, deixei embora, simplesmente larguei. E isso com 18 anos? Acho que nesse período ele demorou, não sei se era 18, 19... Mas já na faculdade, já na... Não, na faculdade, eu entrei com 17, né, na faculdade. Foi ali começo, 18 anos, sim. E aí, nessa época, eu tinha Ponto BR, e aí nela eu montei uma produtora de eventos, então eu não caí no mundo de eventos de paraquedas, né? Eu venho desse meio desde sempre. Montei um estúdio para ensaio de banda, que era muito legal, acho que provavelmente o melhor estúdio para ensaio de banda que tinha em BH. Era muito legal porque eu era muito novo, né? De repente ensaiava lá Milton Nascimento, Lô Borges, todos esses grandes nomes nacionais, quando vinham para Belo Horizonte, ensaiavam lá. Então, isso era muito legal. Eu, naquela idade, recebendo as pessoas e tinha uma mangueira atrás. E eles adoravam ficar lá, passavam o dia inteiro lá. Falei assim, gente... Onde que era isso? Na São Pedro. São Pedro Vale, desde aí. Desde aquela época você já estava lá. Major Lopes. Ali tem muitas casas legais. Tem, cara. E era um fundão gigante, assim. Foi muito legal. E também dentro dessa casa tinha uma agência de design.
Apesar de eu ter formado em publicidade, eu me especializei em design e atuei como designer há muito tempo, em várias gerações, em vários tipos de produtos também, né? Então, eu fiquei com essas 3 empresas um tempão, e aí teve uma época que eu falei, cara, não, legal, formei, tô com as empresas, mas faltava bagagem. Eu sentia que minha visão estava começando a ficar muito limitada, eu precisava de ampliar. Falei, cara, nunca saí do Brasil, eu quero sair do Brasil. Então, vou fazer um mochilão aí pela Europa, fui para os Estados Unidos, meu irmão morava lá, dos Estados Unidos eu fui para a Europa. Tudo direto? Direto. Mas você fechou, vendeu as empresas? Eu fechei as empresas, vendi o que tinha de ativo ali, né, meia dúzia de coisa, fiquei com um carro ainda aqui no Brasil e com aquele trocadinho ali eu fui, só que eu sempre trabalhei como designer, então conseguia fazer muito freelancer desde essa época, né? Home office ficou mais em voga agora, mas já funcionava nessa época trabalhar remoto. E também trabalhava, por onde eu passava eu trabalhava também, ia me virando. E aí eu fui para os Estados Unidos, fui para a Europa, depois voltei para os Estados Unidos, depois fui para a África, voltei para a Europa, ou seja... Quanto tempo isso? Quase um ano nessa, de vai para um lado, vai para o outro. Eu falei, cara, agora está na hora de eu parar, quero estudar de novo, mas eu quero estudar alguma coisa que não seja design. Eu estou começando a virar especialista e eu acho que eu estou muito novo para ser especialista, eu quero voltar a ser generalista. Então, eu estudei um mestrado de administração de empresas em turismo. Então, porque eu não entendia nada de turismo, era totalmente zero, e que eu queria que fosse uma coisa zero, página em branco, mas que fosse um MBA. E tinha em Nova Zelândia, eu não tinha dinheiro para ir, tinha Valência e Barcelona. Porra, aí a escolha foi fácil, né? Ainda mais naquela época, Barcelona era um timaço, né? Não, é uma cidade espetacular. Era incrível, Barcelona é incrível, sou apaixonadíssimo com Barcelona. E aí eu fui fazer esse mestrado, não falava espanhol. Aí eu fui para a Argentina, passei um mês e meio na Argentina aprendendo espanhol. Intensivão para chegar em Barcelona e descobrir que na verdade era catalão, né? Só um pequeno detalhe ali, mas que não tem nada a ver, né? Uma língua, aquelas placas lá, totalmente nova, né? Mas foi muito legal, cara. Eu desembarquei lá, comecei a fazer esse mestrado, administração de empresas de turismo, fiz um primeiro projeto lá para a faculdade, que era um business plan de um hostel, que era um hostel meio pousada. Os quartos eram privativos, mas as áreas eram compartilhadas e comuns. Porque o brasileiro, quando ele viaja para a Europa, os Estados Unidos, em geral, a média são 23 dias, né? Mas quando o australiano termina a faculdade, ele tira um ano sabático. Nos Estados Unidos, as férias são de 3 meses, mas é muito comum eles tirarem 6 meses. Na Europa, eles tiram 3 meses de férias no verão. Então, mais estendido então, sempre. As pessoas viajam por muito tempo, com um amigo, com um casal, quer a privacidade, mas você precisa conhecer gente. Depois de 6 meses viajando junto, você quer conhecer gente. E o hotel não permite isso. E um albergue não dá privacidade. Então eu peguei algo que estava no meio dos dois, cara, e acertei na veia. Você dá o quarto individual, com mas banheiro a cozinha individual, comum, talvez, a sala comum, mas feito para as pessoas se conectarem, toda desenhada para pessoas se conectarem. E foi um golaço, assim. Cara, virei top 1 de Barcelona. Em Barcelona mesmo? Em Barcelona mesmo. Mas você pegou e abriu no peito? No peito. Era na Carrera Ampla, aquela principal ali do Gótico. Era um prédio que você entrava, cara, tinha aquela escada que bifurca, com 2 cálices gigantes, assim, né? Tipo assim, não tem como dar errado. Não e o investimento, peraí, você tinha dinheiro guardado? Nada, foi financiando? Não. Foi Dinheiro emprestado para todo mundo que eu podia, todos os bancos, rapei o que dava, porque é isso, né? Quando eu fui fazer um mestrado, a última coisa que eu tinha era o carro, né? Aí você vendeu. Eu vendi o carro para pagar o mestrado e cheguei na Europa com 1.000 euros. Porque você empreender fora a dificuldade, primeiro, legal, né? A segunda, você entender o mercado, eles têm que gastar com advogado, com contador. Totalmente, com contabilidade completamente diferente, né? E como eu estava fazendo esse mestrado lá, eu tinha muita estrutura dali, dos professores e tal, que ajudaram bastante, né? Mas eu acabei virando top 1 de Barcelona. Naquela época o Hostel World era muito importante, se eu fosse o número 1 ali, cara. Então minha ocupação era 96%, 97% Ainda mais numa cidade igual Barcelona, né? E aí eu fui pegando andar por andar, eu era o terror dos vizinhos. A pessoa espirrou, pegava já o andar, já juntava tudo, foi super legal. Você foi pegando andares num prédio e ia fazendo isso? Foi só crescendo, mas a ocupação mantendo. E aí eu montei uma agência focada em design web. Era a primeira transição do gráfico para o web. Até então, o design web era feito pelo próprio desenvolvedor, né? E eram aqueles layouts, você lembra, você chegou a pegar aqueles layouts bem toscos ali, eram sistemões, assim, né? E era a primeira geração que fazia esse salto do design gráfico para o design web. E era muito experimental ali ainda, né? Ninguém tinha muita teoria sobre isso, era muito prática e tal. Então a gente viu o que um estava fazendo, o que a Apple estava fazendo, o que a Microsoft estava fazendo para poder tentar encaixar ali mais ou menos nas linhas. E foi super legal e comecei a pegar alguns projetos nessa frente também e alguns ainda em design gráfico também. Então montei a agência lá também.
Mas já é o primeiro pezinho no mundo digital. O primeiro pezinho no mundo digital, exatamente. E era uma linguagem muito diferente, né? Até que pouco designer gráfico realmente consegue fazer bem a transição, né? E aí, nisso, depois eu fui, fechei todo as duas empresas, esse processo, essa época minha ali em Barcelona. Meu pai e minha mãe ficaram doentes, muito graves ao mesmo tempo. Eu tive que voltar para o Brasil para estar com eles. Mas fechou o hostel? Vendeu? Vendi. Já estava um sucesso? Não, lá vendi. Eu falo que nem todo business tem que ser escalável. Uhum. Né, o hostel ali eu tinha, nossa, foi um case de sucesso que para onde eu venho, para minha família, é uma proporção. Eu acho que eu já fiquei na Argentina no hostel desse para jogo do Cruzeiro umas 2 vezes. Estou tentando lembrar o nome, era um famoso, mas era isso. Tinha os quartos privativos, uma área em comum e era uma maravilha, né? Exatamente, e aí você conhecia gente, né? Então foi muito legal isso, só que aí quando eu voltei pro Brasil, tive que vender lá, fechei a agência e acabou que meu pai e minha mãe, graças a Deus, deu tudo certo nas cirurgias e tal. Falei, cara, vou voltar para lá, mas tinha desfeito minha vida em Barcelona. Eu morava sozinho em Barcelona, tinha carro, era assim, jovem, né? Tipo, eu falei assim, nossa, era uma vida que era pedir a Deus, né? Só que eu cheguei lá, não tinha mais o hostel, não tinha mais agência, não tinha mais o apartamento, não tinha mais nada. Eu falei, cara, nessa transição, eu acabei comprando apartamento em Budapeste. Vamos começar de novo pela 3ª vez, né? Porque já tinha fechado as do Brasil, depois as de Barcelona. E aí, quando eu fui para Budapeste, é porque a Hungria tinha acabado de entrar na União Europeia. Então, estava lendo sobre investimento na Hungria, porque o mercado imobiliário ia dar um boom muito rápido, porque ele tinha acabado de entrar na União Europeia. Foi na semana que eu tinha que fazer de tudo. Eu lembro que eu fui para Budapeste em uma semana. Você não conhecia Budapeste ainda? Não. Não, desculpa, eu tinha passado uma vez como turista, alguns poucos dias. Que é uma cidade maravilhosa. Em 2016, nesse mesmo ano. Eu tinha passado, era o ano da Copa do Mundo da Alemanha. A gente saiu então, de Barcelona. 2006, desculpa. A gente saiu de Barcelona, fomos para a Alemanha, eu fui de carro. De lá a gente rodou o leste europeu inteiro e terminamos de novo na Alemanha para poder ver o Brasil e França. Infelizmente eu estava lá. Esse não me salvou, não tive como salvar. Eu estava no 7-1, não me lembro de jogo ruim, não. Pelo amor de Deus. Aquele Roberto Carlos ali levantando a meia e tal, tava. Eu vi o Zidane humilhando ali o Brasil. E nisso eu passei por Budapeste. E aí nessa loucura toda eu acabei indo para lá e fui com a mochilinha passar 5 dias lá que eu pensava em morar em Berlim. Falei, cara, vou para Budapeste, ver como é que tá o apartamento, terminou a reforma, pagar, acertar tudo. Até então você só tinha comprado por especulação imobiliária, pensando em valorizar o apartamento. Exatamente. E aí eu tinha conhecido uma amiga, que o pai dela era dono da Associação dos Imobiliários da Hungria, que me ajudou com todo o processo. E o apartamento estava todo quebrado, é um sonho do designer. Eu desenhei o projeto dele literalmente num papel, entreguei para ela e falei assim, Juge, pelo amor de Deus, toca a obra para mim que eu tenho pro Brasil. E aí eu voltei para acertar tudo, né, e tal. Aí eu fui passar 5 dias lá, passei 5 anos, nunca cheguei em Berlim. Cidade incrível. Parou no meio do caminho. Incrível. E quando eu cheguei lá, aí obviamente, né, o bichinho empreendedor não tem como, eu abri 2 empresas também. Mas você chegou falando só inglês, desculpa te cortar, porque eu acho que essa turma do leste europeu, eles demoraram um pouco a pegar. Não, ninguém falava inglês, não tinha estrangeiro. Pois é. Não tinha estrangeiro. Eles demoraram um pouco. Eu lembro que eu fui o brasileiro número 252 na Hungria, quando eu fui cadastrar lá na embaixada. Loucura. Porque a Hungria só começou a ter estrangeiro na hora que os cursos abriram em inglês, porque os cursos da universidade eram todos em húngaro. Então você não tinha intercambista. Você não tinha nem o Ciências Sem Fronteiras no Brasil ou o Erasmus, né, que é o grande programa europeu, porque ninguém vai aprender húngaro. É o terceiro idioma mais difícil do mundo. Esquece, não vai ficar 10 anos aprendendo para fazer intercâmbio. Para falar com um público muito restrito, né? 10 milhões de pessoas, né? E aí, quando eu cheguei lá, não tinha estrangeiro, então, assim, não se falava inglês. Alguns jovens no centro, mas assim... Aí você já começou a estudar muito húngaro? Pouco. Comecei a estudar húngaro por conta própria, andava com um caderninho, então todo lugar que eu fosse eu estava com um caderninho, anotando e perguntava, e húngaro é muito difícil, porque a estrutura gramatical não tem nada a ver com o que a gente conhece, né? Nada a ver. Então aquela coisa que a gente está acostumado de como que a gente forma a frase em português, espanhol, inglês, tudo vai ser igual. Não, húngaro não, esquece tudo, começa o quebra-cabeça do zero. E eu achava interessantíssimo, mas, pô, toda hora, não, mas nesse caso, não toda hora nesse caso, né? Português também dei muito nesse caso, né? Mas aí comecei nesse processo e montei uma empresa de compensação de emissão de CO2. Em 2006 você estava pensando nisso? 2006. Olha só. Foi justamente quando Al Gore lançou o documentário sobre mudança climática. Foi a primeira vez que o mundo parou para de verdade falar sobre mudança climática. Eu falei, cara, esse negócio é o Big Boom, é agora. Lancei, e não sei se você conhece aquele diagrama que é muito legal, que a Gartner solta sobre adoção de novas tecnologias ao longo do tempo. E ele tem um período de hype, toda adoção de tecnologia tem um hype, ele tem um vale e depois ele entra em maturidade, né? Eu entrei no hype. Só que depois do hype vem um vale, né? Eu entrei cedo demais.
Então eu montei uma empresa focada em compensação de emissão de CO2, que era B2B, era focado nas grandes empresas. Também Mas registrada na Hungria. registrado na Hungria. Rapaz, eu que sou de Val, fico pensando você sentando com um advogado húngaro para Não, poder resolver o com a seu contrato social. contabilidade. A contadora não falava inglês, cara. Eu não sei como é que eu sobrevivi os primeiros anos, não sei. Mas Tá eu não sei doido. até hoje como é que eu sobrevivi, não. Mas é interessantíssimo, né, cara? É um nível de exposição ao novo, né? Uma cultura nova, um idioma completamente diferente. Para mim, foi um aprendizado É porque tremendo. o pessoal não faz essa. Eu acho, principalmente os mais novos que assistem a gente. Eu brinco quando eu falo assim, eu fiz intercâmbio em 98. Pô, eu ficava esperando para falar com meu pai e com minha mãe 2 vezes por semana no telefone, ligação cara, né? Não era hoje que você pega aqui, pô, liga no WhatsApp e tá tudo resolvido no vídeo, né? Não, E você na Hungria, você tava comprando aquele isolado. cartãozinho, Aí que a né? gente falou, Não sei se você lembra, comprava um cartãozinho que você tinha que raspar assim o código, que você ligava no orelhão lá, tinha Pra o dar notícia de código. vida uma vez por semana, igual lá, Isso né? aí, exatamente. E empreendendo. E aí, nessa época, eu montei essa empresa e ela também era B2C. Foi a primeira vez que eu criei produtos digitais. Então, o iPhone tinha acabado de ser lançado, né? Foi justamente nessa época. Era o iPhone 3, porque teve o iPhone no primeiro, depois teve o 3, que era 3G. Uhum. E nessa época, eles lançaram qual que era a pegada de carbono do iPhone. Foi o primeiro grande produto que tinha realmente a pegada de carbono. Falei, pô, se tem a pegada de carbono, eu consigo fazer compensação de emissão de CO2 perfeita. Então, eu lancei offsetmyiphone.com. offsetmyipad.com. E aí eu fui lançando vários produtos, um atrás do outro, tudo B2C. Então foi a minha maior escola de marketing digital, de tecnologia, de startup, né, por assim dizer, foi justamente essa época, porque eu criei vários produtos onde não tinha playbook. Você desenvolve? Não. Você tinha ideia e contratava o desenvolvedor. Como eu venho do design, eu me formei em web, especializei em web, depois eu me especializei em UX nessa época. E aí, então, eu contratava um time de desenvolvimento e fazia os produtos ali. E aí você tinha, né, no offsetmyiphone.com, por exemplo, todo funil de conversão. Então, eu tinha que fazer captura de leads, eu tinha funil, eu tinha conversão, eu tinha churn, eu tive que aprender sobre esse mundo inteiro que eu não sabia. Então, assim, foi um fracasso tremendo a MBA de empresa. turismo já não valeu para nada nessa história. Cara, foi o melhor MBA, muito melhor do que o de turismo. Muito claro, melhor. do dia a dia, sem dúvida. Um pouquinho mais caro. Um pouquinho mais caro custou. Mas foi ótimo, cara. Foi incrível, aprendizado tremendo. E nessa época eu montei uma agência focada em UX. Não existia o conceito de UX ainda. O UX, né, usabilidade, o design na internet, ele tem duas principais quebras, que é a parte de interface, que é UI, né, User Interface, e User Experience, que é UX. E UX, ele é muito mais conectado à lógica do que à arte. Então é muito difícil você ter um designer que vem do gráfico e migre para ser um bom designer UX. É mais fácil você ter um engenheiro, por exemplo, se tornando um designer UX. E naquela época não tinha nenhum conceito de UX. Então, cara, eu comecei a estudar sobre hierarquia de informação, organização de informação e não sei o quê. Cara, putz, eu achei que negócio brilhante. Eu falei, cara, mas não tem ninguém falando disso, não tem ninguém fazendo isso. E eu comecei a vender os projetos separados, UX e UI separado. Aí o cara vinha, não queria comprar UX, queria comprar design, achava que era a mesma coisa, contratava outra pessoa, dava tudo errado, voltava. Eu falei, cara, esse negócio tem negócio. E eu comecei a estudar muito. Então, efetivamente, eu sou a primeira geração de designers de UX do mundo. E isso eu estou falando de 2006, 2007, né? Muito tempo lá atrás. Quase 20 anos E ao já. mesmo tempo eu tinha esse laboratório, que era a minha própria empresa, né? Então, cara, eu consegui experimentar muita coisa nessa época, foi super legal. Até que, em 2011, o Marcelo e o Davi, Marcelo é meu irmão, Davi é argentino, que trabalhava com ele no BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e eles desenvolveram um sistema de gestão de eventos para o próprio BID. Não sei se você lembra, você deve lembrar que teve uma grande reunião do BID que acontece há 4 anos, que foi em Belo Horizonte, né? E foi a que parou, né? Eles desenvolveram o sistema do grande evento, onde eles tentaram comprar várias soluções, as regras de negócio por trás eram tão complexas que nenhuma funcionava e eles resolveram desenvolver. Você vai ter uma reunião com os principais presidentes dos países, que vai ter uma governança com segurança de informação cabulosa. Você vai ter um evento para 5.000 pessoas numa plenária. Então, cada um com sua regra diferente. E quando eles desenvolveram, eles começaram a estudar o mercado privado e viram, cara, putz, tem gente fazendo isso aqui no formato de startup. Tinha gente na Alemanha, Amiando, que era muito grande, Eventbrite nos Estados Unidos, tinha Ticketleap nos Estados Unidos, que era pau a pau com o Eventbrite nessa época, quase. E ninguém estava fazendo isso para o Brasil. E falei, cara... Me ligaram e falaram assim, Rodrigo, o negócio é o seguinte, eu estou sentado com o Davi aqui, a gente está desenvolvendo esse sistema, a gente quer desenvolver para o mercado privado e a gente quer fazer para o mercado brasileiro. Eu e meu irmão, a gente tinha um sonho de voltar para o Brasil, né? A gente ficou muito tempo longe dos nossos pais. E falou, cara, tá aí a desculpa para a gente voltar. Aí eu falei, cara, me conta mais. Ele falou, não, pega um avião, vem para Washington. Eu peguei um avião, fui para Washington,
Cheguei lá, eles me contaram todo o plano, a gente desenvolveu toda a cara de front, né, front-end da Simpla, que ficou por muitos anos, em 10 dias ali, loucamente, desenvolvendo ali. E naquela época eu já tive certeza que eu ia fazer a migração, que eu ia pular dentro. E eu voltei para Budapeste no avião, tomei a decisão, cheguei, fechei as 2 empresas e vim para o Brasil. Terceira vez que você faz isso. Fechou o apartamento também, não? Vendi apartamento. Deixou tudo para trás. Naquela época eu não vendi direto, não. Demorei 1 ano e meio para vender. Mas estava indo bem, estava sobrevivendo bem. Você não tinha esse projeto assim, né? Quero sair da Hungria, porque as coisas estavam caminhando bem. A de compensação de emissão de CO2 não estava nada bem, fracasso, assim, claramente. Eu ia ser só decidir a data de colocar ali a lápide, mas valeu o aprendizado, claro. Mas não tinha futuro. Hoje, compensação de emissão de CO2 está em voga de novo. Mas olha, nós estamos falando de 2006. Tá doido. Olha o tamanho que foi esse vale. 18 anos. É impossível você passar por aquilo, não faz sentido, né? Então, assim, quando eu desembarquei, eu falei, cara, a de UX funcionava bem, mas, cara, era a chance de construir algo muito grande no Brasil que a gente queria. E eles falaram, cara, a gente sabe desenvolver um sistema de gestão de evento. A gente vem trabalhando nisso há anos. Mas você, né, eu, no caso, tenho um perfil empreendedor, sou designer web, UX e produtor de evento. Cara, não tem como fazer, encaixar melhor do que isso, né? Então, eu vim em 2011 para Belo Horizonte, fiquei aqui 3 meses testando o que era a Simpla com minha rede de produtores de eventos, que era basicamente de eventos de entretenimento aqui de Belo Horizonte. O Davi ficaram em Washington ainda um tempo? Ficaram bastante tempo. Davi ficou muitos anos ainda. Depois que ele lançou a Simpla, ele ficou ainda vários anos trabalhando para o BID. Mas eu vim, fiquei 3 meses aqui, a gente ainda no protótipo, apresentei para vários produtores da minha rede e todo mundo falava assim, não vou usar isso. Falei assim, mas cara, self-service, você abre lote, você cria o evento, você não sei, cara, mas eu tô te pagando, como é que eu vou fazer isso? Falei, tá, o self-service vai ser um desafio no Brasil. Mas uma vez que a gente vence esse desafio, o poder e liberdade que o modelo plataforma entrega e a escalabilidade que isso gera, é aqui que está o segredo. Então, cara, vamos persistir. Vamos educar esse mercado de que self-service é bom. Isso acontece no Brasil com qualquer serviço. Tudo que for self-service no Brasil é muito difícil. Você não tem a IKEA aqui até hoje, você não tem várias empresas que são core, DNA, ser self-service, não estão no Brasil. É a frase célebre do Ford, né? Se fosse falar que queria um carro, ele dava um cavalo mais potente, mas não fazia um carro, né? Então, quer dizer, às vezes você tem que ir... E a gente sabia que era o segredo, né? Porque a gente entrou num mercado que ele é muito antigo, o mercado de ticket é muito antigo. Né? Tava correndo agora a maratona lá em Roma, você passa no Coliseu, vendia ingresso no Coliseu. Então, o mercado é muito antigo. O que diferenciava a gente é que a gente criou um modelo plataforma. E esse plataforma self-service era aquilo que mudava tudo e aquilo que trazia a escala realmente de ser uma startup, não ser uma empresa de ticketing, ser uma empresa de tecnologia, né? A gente gosta de evento, mas nosso DNA é tecnologia. E aí a gente lança em 2012 e um monte de empresas lançaram ao mesmo tempo. Mesmo modelo, todo mundo ao mesmo tempo. E a gente costuma achar que concorrência é ruim, né? Foi maravilhoso isso pra gente. Porque a gente precisava de educar o mercado inteiro. Então era muita gente educando o mercado inteiro. Sim. Aí você tem que destacar em outras coisas, né? Acessibilidade, preço, que seja, prestação de serviço, experiência, enfim. E principalmente, esse mercado, ele é winner take it all. O vencedor leva tudo. Porque tem um efeito rede muito forte. Então, assim, por mais que muita gente entrou, a gente tinha que ser o winner, a gente tinha que ser o ganhador. Então, beleza, muita gente entrou, obrigado, ajudou a educar, mas agora é com a gente. Nós temos que ganhar esse mercado e aí foi desde 2012, quando a gente lançou, né? Eu tive a frente da Simpla até 2021, enquanto CEO, além de fundador. Depois deixei de ser CEO, estou no conselho ainda, continuo acionista, estou no conselho, ajudo ainda em diversas iniciativas. Mas a escala que a Simpla alcançou, né? A gente tem hoje, eu entrei agora, logo antes de vir aqui para entrevista, a gente tem 55 mil eventos vendendo hoje, no dia de hoje. Dia 8 de julho, amanhã... 55 mil eventos vendendo no Brasil inteiro. É muita coisa. São 5 milhões de ingressos todos os meses. Dá 115 ingressos por minuto. Então, é uma proporção, é uma dimensão. E nesse começo já veio algum momento você falou assim, pô, esse aqui começou e meu concorrente ali tá melhor, nós não vamos conseguir, não vou ter fôlego e tal. Não, o tempo inteiro. Mas quando você sentiu consolidado o mercado, quanto tempo de empresa depois? Então, a gente tinha algumas fases assim que foram muito complicadas. Assim. No começo é isso, várias empresas que nasceram foram hiperinvestidas. Então, a gente era bootstrap, né? A gente cresceu com capital próprio, e eles chegavam com investimento e, nossa, na água, né? Vai matar a gente, não vai matar não. Essa guerra de produtos nos primeiros anos, vamos focar em fazer melhor produto simples, vem de simplicidade. Também é verdade que é o melhor bar de Budapeste, chama Simpla, SZ e MPLA, mas a gente queria algo que fosse simplicidade.
Fizemos o melhor produto em 2012, 2013. Era uma guerra de produto lá no começo, porque era tão novo que o self-service tinha que ser muito bem pensado para o usuário brasileiro. Tinha que ser muito simples. E ser simples é difícil. É muito complexo ser simples. Então, a gente fez isso muito bem. Depois, a gente começou a pegar eventos maiores, que a gente começou no evento só na cauda longa, né? Um pequeno evento ali, né? Nos primeiros anos. Depois, a gente subiu para os eventos médios. E nessa época, 2013, nosso principal concorrente mundial veio para o Brasil, Eventbrite. A gente falou, pô, agora já era, não, né? Quem se espelha vem para o Brasil, né? Nossa, agora já era. Eles acabaram, queriam comprar a gente não quis vender. Compraram uma empresa argentina e atrasou completamente a entrada deles no Brasil. Atrasou em 2, 3 anos a entrada deles no Brasil. Foi maravilhoso. A gente cresceu pra caramba, a gente, né, cresceu muito em relação aos demais. E aí, em 2016, eles iam virar a marca e o produto deles para o produto principal. E tá falando, agora a guerra é outra. E aí a gente fez a primeira rodada de investimento, compramos o principal concorrente que a gente tinha, a Eventic, que na época era maior que eles no Brasil. E aí a gente ficou muito longe, a gente era muito maior que eles no Brasil. E quando eles entraram, não dava mais para jogar porque o efeito rede era muito grande. E acabaram optando para virar uma empresa de ticketing tradicional e não focar no modelo plataforma, né? Então acho que foi muito acertado isso, mas foram vários grandes momentos que você fala assim, nossa, agora deu tudo errado. Depois eles entraram no Brasil, agora deu tudo errado. Então são vários desses momentos que você fala assim, cara, agora não tem jeito. Tem jeito, sempre tem jeito, sempre, né? No final sempre dá um jeitinho, né? Ainda mais mineiro aqui de Belo Horizonte. Cara, é isso, você tem que ter um nível de resiliência muito alto, porque se empreender é difícil, eu empreendi em vários países, inclusive leste europeu. Empreender no Brasil realmente é mais difícil, isso é fato. Só que é muito bom que seja difícil também, porque se não fosse tão difícil empreender no Brasil, a empresa dos Estados Unidos que entrou aqui entrava muito fácil. Chegava e comia todo mundo, né? É muito difícil empreender no Brasil, num mercado maravilhoso. Num mercado de 210 milhões de habitantes, onde a maioria está online desde o começo da internet. A gente é um dos países com maior adoção do e-commerce desde sempre. Então é um mercado maravilhoso para quem construiu algo na internet. E para um estrangeiro vir para cá é muito mais difícil do que para a gente. Então é difícil, mas é uma barreira competitiva. Então por mais que eles atrapalhe essas questões de dificuldade, quando você está falando de internet, onde é um mercado que as barreiras competitivas são muito baixas, é muito fácil você, né, replicar o modelo, você escalar o modelo. Aqueles que têm ali um último touch point ali que depende do país como um todo, não é, por exemplo, cloud, que você vende cloud para onde você quiser. É tudo 100% digital e tal. Não. Então, no nosso mercado, por exemplo, era muito difícil um estrangeiro chegar aqui e querer sentar na janelinha, né? Então, ainda bem. Ainda bem. Então, assim, são coisas que é ruim, mas é bom. E claro. num mercado tão grande igual o nosso, é muito, muito diferente. Eu tenho vários amigos que empreendem fora, né? Por exemplo, Israel, né? Estônia. Você já tem que empreender globalmente desde o ponto zero, porque seu país é economia muito pequena. Imagina a Hungria, 10 milhões de habitantes. Então você já tem que ser global, tem que pensar um modelo de negócio que possa ser global desde o ponto de partida. Aqui não, se quiser, você é capaz de construir uma empresa gigantesca só para o mercado brasileiro. Então a gente tem essa sorte também, que vem com dificuldade, mas... Mas você tem que saber entender, igual você falou isso. agora, né? O que não é difícil? Né? Faz parte. Bacana, eu tenho que dar um break aqui agora, Rodrigo. Na volta eu quero falar mais um pouquinho de Simpla, do momento conturbado aí do mundo, como que a Simpla viu a pandemia, né? A gente fala um pouquinho das outras empresas, das suas experiências pessoais. Fica aí, a gente volta já já, 2 minutos. Estamos de volta com o nosso Fala Campeão, talk show da Rede 98, hoje aqui com o Rodrigo Cartacho, empreendedor e o fundador da Simpla, está contando essa história aqui pra gente, e a gente parou aqui já antes, eu queria fazer essa pergunta para ele, que eu costumo dizer, eu peguei um péssimo momento também na parte econômica, que a minha era futebol, foi quando eu virei presidente do Cruzeiro, foi nesse momento, e eu sempre falo isso eu não quero nem tocar no assunto saúde, que isso aí, óbvio, que a gente não tem nem o que falar do tanto de perdas que nós tivemos, né, parentes, amigos, infelizmente isso aconteceu, mas do ponto de vista econômico, para o seu mercado específico, que você estava focado em evento, como é que a Simpla sobreviveu à pandemia? Então, acho que essa pergunta ela é, de longe, a pergunta mais complexa que pode existir na história da Simpla.
E, aliás, foi quando a gente... Não sei como que a gente sobreviveu. E a gente não imaginava, só para explicar ao público, né? Obviamente já conhecia daqui, mas o Rodrigo a gente foi se aproximar em fevereiro de 2020, foi logo antes do All-Star Game em Chicago. Foi isso. Menos 30 graus, esse maluco saía para correr de manhã. Com menos 30 graus, o maluco ia correr. Nós vamos falar das maratonas daqui a pouco. Mas eu lembro da gente contando... E aí, se vai chegar no Brasil ou não vai? Era uma discussão nossa e deu um mês, chegou, né? Acho que talvez tenha feito das últimas viagens ali nossa. É interessantíssimo, né? Porque a gente criou um comitê de possível crise do Covid em janeiro já. Então, eu tinha muita certeza que aquela ali era a minha última viagem por muito tempo. Inclusive, eu, em teoria, não podia ir para aquela viagem. Porque eu tinha um nível de compliance com os nossos investidores que eu já estava proibido de deixar o país naquela época. E aí eu comprei a briga, eu fui e falei assim, mas eu vou, porque eu sei que essa é a última. Por muito tempo a gente não vai. A gente já tinha muita clareza que a Covid ia chegar, só que o Brasil não entendia isso ainda. E a gente parou muito cedo para olhar para isso, né, no começo como uma possível crise, depois a gente entendeu, mas foi interessante isso, porque é um grande momento de virada, né, para você e para mim ali. Foi logo antes da sua grande virada, de sair para o Cruzeiro, e no meu caso, da pancada da pandemia, né, porque o mercado mais afetado pela pandemia no mundo é evento. Então, às vezes a gente conversa com muito empreendedor e fala assim, não, porque meu mercado sofreu muito, a gente teve uma perda de 70% de receita. A Simpla teve a atividade econômica proibida por praticamente 1 ano e meio. Foi o primeiro ano, aí teve uma abertura, aí veio o Omicron, fechou de novo. Então, foi praticamente 1 ano e meio com a sua atividade econômica fechada. Sendo que os primeiros meses, eles não são de zero, eles são de contra-receita, né? Porque nos primeiros meses, com cancelamento de todos os eventos futuros, a gente devolveu a taxa de todos os compradores, né? Então, os primeiros meses eram de contra-receita, de contra-caixa. A gente ia fazer uma captação de investimento em... O nível de incerteza que existia na pandemia, por mais que a gente tenha se preparado, né? Eu lembro que quando começou efetivamente a pandemia, começou é difícil, né? Mas quando aceitou-se que a pandemia chegou, né? Foi março, né, que fechou tudo. Foi dia 13 de março. 13 de março, eu ia falar 13, 14. 13 de março. Foi quando São Paulo foi o primeiro que, de repente, proibiram os eventos, proibiram tudo, as aglomerações. Depois, no dia seguinte, Rio de Janeiro, e dali em diante já foi o caos. E menos de eu não lembro quanto que foi, mas foi menos de uma semana a gente lançou o Simpla Streaming. Eu falo assim, puta, como é que essa galera lançou esse negócio tão rápido? Não, a gente já vinha trabalhando nisso há muito tempo. Então, por mais que fosse um risco ainda que ninguém conseguia calcular naquela época, a gente sabia que se chegasse para o nosso mercado, ele era quase fatal. Então, a gente tinha que olhar com muita seriedade para isso antes. Então, a gente já virou o time de tecnologia para construir o Simpla Streaming antes. Eu lembro que o time de tecnologia não entendia. Por que a gente virou para o Simpla Streaming, né? Construir um negócio online, a empresa voando, crescendo 100% ao ano, 8º ano da empresa, crescendo 100% ao ano, e de repente para tudo e vira para construir um produto que é marginal, que era responsável por 2, 3% da receita naquela época. Então, mas não dava nem para trazer transparência, né? Porque tem esse tema da saúde também, né? A nossa geração nunca passou por uma pandemia. Ninguém sabia o que ia acontecer. Foram 700 pessoas que morreram no Brasil na pandemia. Então, como é que você chega para o time e fala assim, gente, o negócio é o seguinte, tem um negócio chamado pandemia, que vocês ouviram falar quando vocês estudaram nos livros de história, que vai chegar no Brasil e vai arrebentar tudo. Não dava para falar isso, porque as pessoas não aceitavam isso. As pessoas demoraram muito a aceitar que de verdade a pandemia chegou. Eu lembro que quando virou a chave mesmo, teve um programa do Fantástico, que focou só nisso, foi logo depois do dia 13, a primeira semana seguinte. E aí quando todo mundo falou assim, nossa, entendi. Né, real, o negócio chegou mesmo. E aquela virada de chave, só que ninguém sabia se ia durar 2 semanas, 2 meses. Essa que era a questão. 2 anos, 20 anos. Então, era como pilotar um carro aonde você está com chuva, neblina, sem ar-condicionado, vidro embaçado. Cara, a visibilidade era zero. E o Simpla Streaming acabou, então, conseguindo equalizar? Não, cara, ele supriu um pedaço muito pequeno, porque nessa mesma época começaram as lives, né? E as lives eram gratuitas, então as pessoas não conseguiam fazer evento online cobrando. Então acabou que toda a cadeia de eventos, que não eram as lives, toda a cadeia parou, né? Você pensa, toda a equipe de uma banda, toda a equipe de produção, toda a equipe de cenografia. Cara, era uma outra live que tinha, gratuita, e o mercado inteiro parado, praticamente 1 ano e meio. Então, pilotar ali
numa situação onde a gente tinha 500 colaboradores na Simpla, a maior empresa do mercado. A gente tinha uma responsabilidade não só pela Simpla, mas pelo mercado também. Uhum. Então a gente tinha uma responsabilidade de, cara, construir uma PERSE junto com as associações. A gente tem uma obrigação de liderar como que a gente vai responder. E eu lembro que a gente teve uma reunião da Associação de Empresas de Venda de Ingressos, chama Brevin, logo no começo. E aí o pessoal abriu e perguntou, quanto tempo acho que vai durar? 2 semanas, 1 mês, não sei o quê. Não, Rodrigo, você que está estudando isso aí há mais tempo, quanto tempo você acha? Eu lembro que eu falei assim, cara, eu acho que até outubro não volta. Isso em março. Em março. Aí você desesperou os caras. Não, todo mundo desesperou. Nossa, Rodrigo, você é muito exagerado. Que eleição ainda no ano 2020, né? Gente, assim, é mínimo outubro, eu acho, sinceramente. Eu falei, não vai acontecer, mas era chute, porque na real a gente não tinha benchmark. Claro. A última que teve, a gripe espanhola, é muito outra realidade. O mundo não se movimentava, não tinha informação sobre aquela época. Então, cara, era muito difícil você fazer a gestão daquilo que você não apenas não controla, mas você não enxerga. Então, a gente trouxe um planejamento muito de curto prazo, ciclos extremamente curtos, onde de repente, agora de repente vai abrir, né? Começa a abrir, então beleza, abre tudo, prepara, vão trazer evento, vão não sei o que, de repente, fecha tudo de novo. É porque você mais trabalhou na vida, né? Deve ser essa. Cara... É o dia inteiro dedicado, pensando, refletindo. Desde que a gente lançou a Simpla, acho que os 3 fundadores, a gente trabalhou, sem exagero, de 12 a 14 horas por dia, todos os dias, de segunda a segunda, por 10 anos. Então, trabalhar mais eu não diria, mas foi muito peculiar, porque ao mesmo tempo que foi o período mais intenso da minha vida, em termos de trabalho, pelo fato de que eu não podia me movimentar, né, porque a gente tinha escritório em, sei lá, 6, 7 cidades no Brasil, eu estava tempo com investidor em São Paulo, eu estava viajando, eu morava em Confins, morava no aeroporto. De repente não tinha mais isso, eu tinha um tempo para mim. E foi daí que eu comecei a correr. Porque eu saía e eu não podia pegar Covid. Meu pai, muito mais velho, nessa época 90 e poucos, ele teve um segundo câncer muito forte. Minha mãe, o Alzheimer na pandemia, que ela teve menos interação, tomou completamente. E os 2 doentes, eu não podia pegar Covid. Aí você tinha que ir pra montanha sozinho para fazer alguma coisa. Eu sou montanhista, eu caminhava na montanha, eu estava testando corrida para poder ver minha condição do joelho, como é que a fisioterapia estava indo. De repente, um dia eu falei assim, cara, eu vou correr na montanha, porque é mais rápido, né? Não tem tempo para andar. Aí eu fui correr, eu falei, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Correr em montanha, é bom demais isso aqui, cara. É isso, eu comecei a correr. E aí eu ia correr, por exemplo, 6 horas da manhã, 8 horas da manhã eu já estava em casa, tomava café da manhã, 9 horas da manhã eu entrava na reunião, onde todo mundo estava... A gente estava vivendo... Pessoas em volta, a gente morreram. Né? Era um período de, cara, baixa na moral, na autoestima, na felicidade. A gente no mercado dizimado, onde os nossos clientes também estavam quebrando, tudo acontecendo. Eu lembro que eu chegava 9 horas da manhã lá, galera, o negócio é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lançar um Simpla Play, nós vamos não sei o que, nós vamos e a gente vai fazer isso, vamos criar um sprint aqui agora, não sei o que, galera tirando remela ainda da cara. Eu falei assim, eu chegava com energia completamente diferente. Porque eu comecei a ter um tempo para mim que eu nunca tive, e esse tempo, eu trouxe o esporte para aquele tempo vazio. E aquele momento eu aprendi que provavelmente o maior erro que eu tive nos outros 10 anos da minha vida é que eu trabalhei de 12 a 14 horas e esqueci completamente da minha saúde. E ter corrido toda manhã praticamente na pandemia foi fundamental para a Simpla não ter quebrado. Não apenas para o Rodrigo, pessoa física, mas para o Rodrigo CNPJ. Como a Simpla lidou com a pandemia foi muito melhor do que seria. Das reflexões que você conseguiu ter. Porque eu estava lá, correndo, sozinho, vendo mais cobra do que gente. Mas você está lá, você coloca tudo no lugar, você está fazendo, né, um esporte, você chega com outro corpo, com outra energia. Eu chegava a 330 volts, né? E todo mundo acordando ali na bad, uma corrida, né, de 2, 3 horas, você pensa em 200 mil coisas. Encaixa tudo, né, cara? Então, assim, foi muito importante para mim isso nesse período. E que eu falo, cara, sempre vai ter um problema maior. E a gente teve vários problemas grandes na vida. Na história da Simpla, vários. Mas eu espero que esse seja o último. Desse tamanho, né? Eu espero que não tenha nenhum maior do que a pandemia, porque realmente, assim, a gente sobreviveu, né? A Simpla está aí, continua grande líder de mercado e tudo mais, né? 55 mil eventos, 5 milhões de ingressos. Mas doeu. Doeu.
Mas é bom que você falou, fortaleceu também, né? O resiliente, né? É até o conceito do antifrágil do Taleb, né? Mais que o resiliente. É o cara que ele fica mais forte, ele não só resiste, né? A gente vai criando a casca, né? Aquela cortiça. Mas a pandemia me deu uns 3 centímetros ali já que... E fogo, nada agora pro nosso novo projeto, você acabou também, acho que a partir daí te preparou para um projeto bacanérrimo, né? Para quem não te segue aí nas redes sociais, sigam lá o @Rodrigo Cartacho. É @Rodrigo Cartacho, Rodrigo.Cartacho. E que você vai lançar quarta-feira, amanhã, né? Vai ser lançado no YouTube, você já fez o presencial, que você resolveu, ao fazer 42 anos, como a maratona, para quem não sabe, tem 42 quilômetros, você resolveu correr não só uma, mas 10 maratonas no mesmo ano, né? De onde que veio essa ideia louca? Legal, então, essa é uma frente que eu nunca imaginei na minha vida, assim, porque naquele momento da pandemia eu comecei a correr e eu, para quem não sabe, né, eu tenho condropatia patelar bilateral, nível 4 no direito e nível 3 no esquerdo, ou seja, nível máximo no outro, ou seja, eu tenho uma perda significativa na cartilagem dos joelhos e durante uns 5 ou 6 anos eu não subia um degrau ou descia um degrau de escada. A galera da Simpla lembrava, né? Na escada eu não conseguia, eu ia no corrimão, não conseguia um degrau mesmo. Às vezes abaixar para amarrar um tênis. Dor absurda. Dor absurda. E foram 5, 6 anos assim. E eu comecei a fazer um processo de não tentar resolver a causa, porque eu tenho degenerativo, mas viver assintomático. Foco no sintoma. E essa época eu comecei a correr para testar, para ver como que meu tratamento estava funcionando. E aí vem a pandemia, eu começo a correr na montanha. E eu começo a contar essa história minha correndo na montanha. E era muito estranho para as pessoas, porque eu sou uma pessoa que tinha uma condição que eu não podia fazer isso, né? 6 médicos me falaram, você nunca mais vai correr. Você nunca mais vai fazer um monte de coisa, né? E aí, cara, eu, contando essa história, eu fui vendo que as pessoas se engajavam com essa história mais do que quando eu falava de empreendedorismo, onde eu já tinha uma autoridade, mais do que quando eu falava dos meus projetos sociais, que eu participo. Eu falei, cara, pô, legal que a galera tá se engajando, dava lá, né, ia correr, tal, postava, não sei o que, a galera, que isso, Rodrigo, você nem pode correr, quem sou eu que tô aqui na minha cama, cara, eu vou sair do sedentarismo também, não sei o que, o outro, cara, eu voltei a correr por sua causa, o outro não sei o que, e eu comecei a receber uma avalanche disso, falei, cara, que eu nunca planejei, era pra mim, não é pro outro. Falei, cara, mas eu vou contar essa história então, eu coloquei uma meta, que era correr a Maratona da Patagônia, que é o meu lugar favorito no mundo, que é Torres del Paine. E é uma maratona, mas assim, muita subida, cascalho. É uma maratona que não é bem maratona, não. É uma maratona com obstáculo. São 42, mas é 1000 de ganho de elevação nela. Nossa. E é muito legal, cara. Eu olhei aqui e falei, cara, eu vou botar esse objetivo. Eu comecei a contar essa história. Aí no final a gente fez um documentário e contou essa história. E o negócio ganhou uma dimensão que eu não imaginava. Muita gente me escreve todos os dias falando, cara, eu vi a sua história. Eu comecei por sua causa, eu comecei a correr, eu comecei a cuidar da minha saúde, eu comecei não sei o quê. Então essa coisa da transformação através da saúde não é algo que eu planejei. Eu planejei falar de empreendedorismo, planejei falar dos meus projetos sociais, mas eu não planejei falar. E que hora que essa uma maratona virou 10? Que vieram mais 9 depois aí na sua cabeça. Que aí acabou o projeto, lancei o documentário, falei assim, e agora? Ficou um vazio. Eu preciso falar dessa pauta ainda, porque, cara, eu quero falar dessa pauta porque tá positiva, né? É muita gente impactada. E era muito orgânico, era autêntico, porque era pra mim, né? Eu falei, cara, eu preciso de inventar alguma coisa pra poder seguir essa pauta. E aí eu lembro que um amigo meu me ligou e falou assim, Rodrigo, cara, quando você tem mesmo? Eu falei, 39. Ele, que 39? É, pandemia, cara, a gente não contou os anos da pandemia, né? 41, vou fazer 42. Ele falou, 42, você faz a idade da maratona, né? 42 quilômetros, 42 anos. Eu falei, cara, isso vai acontecer só uma vez na vida, né? Já sei. Vou correr 10 maratonas enquanto eu tenho 42 anos. Foi assim, no telefone. Esse amigo falando, você tá brincando, né? Você não vai correr 10 maratonas, você não pode correr uma, cara. Você vai correr 10 maratonas em um ano. Foi enquanto eu tenho 42 anos. Obrigado, acabei de decidir meu projeto. Projeto 42, eu vou correr. Cara, eu não tinha nem ideia do que era. Não tinha nem ideia dos desafios que eu ia encontrar. Foi completamente supetão, era porque eu queria continuar falando dessa pauta, e essa pauta eu tinha um projeto de 1 ano. E até o calendário, você escolher as maratonas, isso encaixar dentro de um período, exatamente. Né? E assim, né, com a situação hoje, né, além de eu estar na Simpla e tal e tudo mais, eu cuido muito dos meus pais hoje, eles são muito dependentes de mim. Então, cara, viajar para uma prova é uma logística. Uma vez por mês você ficava pelo menos 7 dias fora, né? Você tem que chegar... E nessa época eu morava entre BH e Lisboa ainda, né? Ainda para poder bagunçar ainda mais o negócio. E, então, cara, era muito legal. Eu falei, não, é isso. Aí quando eu divulguei isso, e aí, cara, muita gente comprou o projeto junto. Né? O Strava, por exemplo, ele publicava, né, na mídia dele cada uma das provas contando, e não era um race report. Nunca foi sobre performance.
Era sobre, cara, o que foi correr aquela prova? E aí cada prova foi num país diferente, numa cultura diferente, com idiomas diferentes. Eu ia contando sobre a cidade, ia contando sobre um pouco sobre a prova, sobre a minha relação com aquela prova, né? Então, cara, foi um projeto que de repente ele ganhou uma visibilidade Era uma que eu não média de você imaginava. ficavam 7 dias em cada cidade, mais ou menos isso? Não, variou bastante, mas em geral eu ficava uns 4 dias, mais ou menos, para a viagem da maratona em si. Porque às vezes com fuso horário e tudo, até é pouco, né, para adaptar. É pouco, para poder... cara, comida completamente o mais diferente conforme difícil for. desse projeto foi encaixar 10 logísticas de viagem em um ano. E você olhava tudo, gostava de ver também, né? Porque você tem experiência, como é que você tem alguém te assessorando, você quer ter a noção. E eu não conseguia planejar muito, porque esse período, cara, meu pai fez, desde o começo da pandemia, meu pai fez uma sequência de 21 cirurgias de diversos tamanhos, pequenas a grande, 21 em sequência. Minha mãe com Alzheimer tomando ela, e naquele caos, hoje ela mora numa clínica, mas naquela época ainda foi muito na época de um caos, ali tudo acontecendo ao mesmo tempo, e eu não conseguia programar. Então o que eu fazia? Eu defini que eu ia começar pelo Brasil, São Paulo, que eu queria correr em todas as cidades que eu já morei no mundo. Então eu queria correr em Barcelona, Budapeste. eu queria correr em Budapeste, queria correr em Lisboa. Então isso era fixo. O resto eu ia improvisar à medida que o tempo acontecesse. O projeto, então, eu não pude divulgar o que eu ia fazer. E aí eu corri São Paulo, depois eu corri Santiago, no Chile, porque era fácil a logística, foi por isso, era um mês de diferença, era hoje fácil tem voo a logística. direto aqui de Belo Horizonte? Naquela época não tinha, nossa, não tinha. Isso é bom, né? Nossa, voo direto facilita tudo na vida, né? E depois eu fui correr a Maratona do Sol da Meia-Noite em Tromsø, na Noruega, que é uma super especial, única, e eu estava em Lisboa, então dava fácil de eu ir e tal. E aí quando eu volto da Noruega, eu fui num projeto social com o pessoal da Faculdade Arnaldo, e acabou que a médica que viajou com a gente, ela quebrou o pé e eu carreguei ela durante alguns dias, 2 dias ali um terreno muito arenoso e tudo mais. Enfim, efeito colateral, tive uma lesão no tendão. Nossa. Tinha nada a ver com a corrida. E só tinha 3 maratonas ainda. Eu falei, nossa, faltam 7. E é uma lesão que não dá para você curar num tempo curto. Você precisa de tempo. Só que eu não podia deixar de fazer maratonas. Eu tinha que fazer uma por mês praticamente. E a injeção? E aí foi uma loucura. Não, eu parei de treinar, comecei a focar só em recuperar. E treino de força, muito treino de força. E fazendo recuperação, tanto em fisioterapia invasiva como não invasiva. Só que já vinha a próxima prova. Aí já veio o Paraguai, fui correr em Assunção, porque também em questão de logística... Eu queria um país novo que eu não conhecesse e a logística ali era muito boa, inclusive incrível, tá? Paraguai é incrível, Assunção é incrível, nota 10. Só que depois de Assunção eu continuava machucado e vinha uma novidade para mim, que é quando eu falei que eu vou correr em todas as cidades que eu já morei, não tinha o calendário das provas, né? Quando saiu, era Lisboa num fim de semana e Budapeste no fim de semana seguinte. Você tinha que escolher uma das duas. E eu machucado. Não, eu fui correr as 2. Você correu 2 maratonas? Só tem uma por ano. Não tinha opção. 2 semanas? Em 7 dias. Você correu 84 quilômetros. Aí eu fui correr Lisboa. Lesionado. De Lisboa já fui para Budapeste, corri Budapeste, voltei. E quando eu voltei de Budapeste, eu falei, não, vou tentar segurar ali um pouquinho e tal, mas não encaixava. Aí teve uma hora que realmente eu parei, falei, não, agora eu tenho que parar. Meu fisioterapeuta falou, cara, você tem que parar, não tem jeito, você precisa. Eu lembro que eu pulei uma maratona, aí eu fui fazer Marrakech, que já era no final de janeiro, e eu ganhava 2 meses, e aí foi quando eu consegui curar, de verdade. E aí eu cheguei em Marrakech, ainda na dúvida, mas assim, você pegava meu Strava, média semanal, 0 km, 0 km, 0 km, 42, 0, 0, 0. E aí eu fui correr em Marrakech, e Marrakech, sim, foi a primeira vez que eu não senti nada, ganhei confiança ali, falei, nossa, agora vai ser ótimo de novo. E aí depois eu fui correr. Aí veio Barcelona, que era a última cidade que eu morava. Só que como eu fui correr Marrakech final de janeiro, eu já não conseguia ter espaço para encaixar. Tinha que encaixar uma depois de Barcelona, que seria a última. Então eu corri de novo 2 em uma semana. Eu corri Barcelona numa semana e Roma 7 dias depois para fechar o projeto também. E finalizou em Roma? Finalizei em Roma, foi incrível, cara. Agora esse negócio da dor, eu falo assim, o meu máximo até hoje foi voltas da Pampulha aqui, mas é tão bacana a energia de uma prova, imagina uma maratona ainda, né? Você esquece dor, né? Na hora que você tá ali, o corpo esquenta, você vê todo mundo ali ao redor, é uma emoção bem diferente, né? Maratona, cara, prova é muito legal. Esporte é muito legal. Esporte é legal demais, cara. Muito legal. Eu não quero parar de falar dessa pauta, porque esporte é transformador. Meu pai tá aí com 95 anos, firme e forte. E eu tenho certeza
certeza que a qualidade da longevidade dele, não adianta ser longevo, né? A qualidade da longevidade dele tá no fato que ele realmente ele fez esporte muito forte até os 73. Eu lembro meu pai com 80 anos, ele saía do Gutierrez, ele ia no Mercado Central fazer compra, voltava, que é subida, com a compra, com 80 anos. Tudo a pé. Tudo a pé. Então, esporte é incrível, prova é incrível, maratona é incrível. Mas mais incrível que isso para mim é o ciclo de uma maratona. Você passar pelo ciclo de uma maratona, você tem que mudar tanta coisa na sua vida. Ninguém vai fazer uma maratona se não mudar a alimentação, se não mudar o sono, ou seja, mudar as prioridades, mudar o sono, se você não mudar o seu rotina de treino, virar um hábito de treino, porque é muito volume que você precisa treinar para uma maratona. Claro, tá doido. Então, ele é algo que obriga que a pessoa tenha uma transformação pessoal. Então, quem não fez maratona, gente, eu recomendo demais. Não tem nada que seja mais transformador. Quero que você divulgue com vídeo aí. Amanhã no YouTube, a partir das 6 horas, 6h30. Amanhã no YouTube, a partir das 6 horas, no meu canal, Rodrigo Cartaz. Vai ser o primeiro vídeo do meu canal, inclusive. 51 minutos de documentário. 51 minutos de documentário, chama Projeto 42. Contando todos esses detalhes. Contar sobre todas essas provas, mostrar a loucura que foi, essa energia das pessoas em cada lugar. E, cara, no objetivo realmente de inspirar as pessoas, de falar que, cara, calma aí, né? É possível. Claro. Aquela pessoa que tá lá, que em teoria não pode correr, correu uma maratona, foi correr 10 e tá contando que além de correr as 10 maratonas, ele passou por 10 experiências completamente diferentes, com culturas completamente diferentes, e que para mim isso é o mais rico desse projeto. Eu sempre falo que, na dúvida, a gente sempre tem... Quando você tem um momento de encruzilhada, você está naquele momento de dúvida, tudo que puder expandir deveria ser a prioridade. Eu não planejei correr em 10 países no começo desse projeto. Foi a coisa mais legal desse projeto, foi ter corrido em 10 países. É o que você falou, são 10 coisas completamente diferentes. Cara, eu lembro que eu chegando no Paraguai, que eu não conhecia, a gente tem aquela imagem de Paraguai da fronteira, né? Cara, é incrível, puf. Eu fui correr em Cuba, Havana, pum. Fui correr em Marrakech, tum. Cara, aquele negócio era... impactante, né? Ampliava a visão, que a maratona fica tão pequena perto do todo. Então, assim, isso foi super legal. Eu acho que isso no documentário mostra isso muito bem. Um documentário leve para assistir domingo em casa, ali na família, no YouTube. É muito legal. Eu já vou assistir amanhã, quarta-feira do lançamento. Boa, é isso aí. Vamos ver todos os detalhes. Eu que te acompanhei pelo Instagram fazer isso aí, né? Legal. Então agora a gente vai ver o documentário completo. Não, show de bola. Espero que você goste e que inspire um pouco. Quem sabe Pampulha vira uma maratona. Pois é, eu já treinei uma vez, só que aí eu bati 30 quilômetros de treinamento, eu tive depois uma infecção, aí ficou difícil e tal, nunca voltei. É o que você falou. Tem que voltar às renúncias. Filho pequeno em casa, trabalho, tudo misturado, né? Junto. Aí a gente vai fazer a quantidade de pessoas que me escrevem falando: estou completando 42 anos esse ano, por sua causa eu vou fazer uma maratona. Eu vou fazer 42 em setembro. Pode ser que eu vou animar nesse negócio aí. Gente, tá gravado. Todo mundo já viu. Tá aqui, ó, tá no ar. Compromisso. Sérgio vai correr sua primeira maratona ano que vem. Com 42. E outro compromisso. Se for, eu vou com você. Aí, vamos Pode escolher a maratona, eu vou com você. Então tá fechado. Combinado. Ó, só quero te agradecer. A gente queria, acho que um papo desse aqui. Vamos fazer igual o Henrique Portugal. Com o Henrique, a gente fez 2 entrevistas. Pô, eu queria falar do CRI Impossível, eu queria falar do seu projeto com o Léo Fará, que é muito bacana, né? Sim. Vocês de ajuda aí, tiveram no Sul, tiveram na Turquia, outras viagens aí, você sempre dedicado, mas infelizmente nós ficamos apertados. Já falei, quem quiser conhecer o Rodrigo melhor, ver esses projetos, vai lá no Instagram, né? No rodrigo.cartacho. Acho que agora o seu YouTube também vai divulgar essas coisas além da maratona. Exato. Mas obrigado por compartilhar conhecimento com a gente aqui. Esse é um legítimo campeão da vida aí, ó. Se a gente viu, campeão do empreendedorismo, abriu e fechou 3 vezes empresas do mundo completamente diferente e criou essa referência que é um orgulho, tenho certeza que não só para você, mas para nós aqui de Belo Horizonte Mineiros, que hoje é a Simpla, dentre outras empresas também. Obrigado por aceitar nosso convite. A porta aqui da Rede 98 está aberta, volte sempre. Obrigado a vocês pelo convite, gente. Nossa história é nosso maior legado. Então, é isso aí. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe, mas cabe a gente construir, né? Já tá dando, se Deus quiser. Isso. E a vocês, espero vocês aqui de volta na semana que vem, terça-feira, nosso Fala Campeão Talk Show da Rede 98, com oferecimento da Caixa de Assistência da Advocacia Mineira, caamg.org.br. É só entrar lá para ver tudo que ela oferece para você. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa semana e até terça-feira.